Entre, sente-se e fique à vontade, esse é o nosso Sala Antagonista. No episódio desta semana eu vou falar com Giovana Conte, que é fundadora e CEO da Parese Social, uma empresa que liga interessados em ter algum impacto social e projetos interessantes. Mas ela não faz só isso, ela mede o impacto desse investimento. Não perca, toda segunda-feira, um episódio novo do Sala Antagonista como esse, com a Giovana Conte. Existe um universo, a gente pode sentar e conversar uma hora sobre o que significa mercado de trabalho no contexto da classe CDE no Brasil. E este contexto ele vai se espremendo cada vez mais, a gente tem menos vaga. O gap entre o que ela tem de educação hoje para o que ela precisa para voltar para o mercado de trabalho é gigantesco. Existem uma série de iniciativas sociais tentando fechar esse gap, mas ele está aí. Então, a gente olha para a comunidade e pergunta, e aí, como é que você pode ganhar dinheiro com as dores da comunidade? E a Youngers, lá na vila, era o lugar onde a gente entendeu isso tudo, desgourmetizou isso tudo e criou uma metodologia para dar acesso à informação a essas pessoas. E aí negócios começaram a ser estruturados. E no meio da pandemia, ainda assim, os nossos alunos chegaram a faturar R$1 milhão. Olá, seja bem-vindo ao nosso Sala Antagonista. No episódio desta semana eu vou falar com Giovana Conte, que é CEO, fundadora da Parese Social, que é uma empresa que trabalha ligando projetos sociais e empresas que querem investir em obras, em iniciativas com impacto social. E ela mede isso, vê se esse investimento realmente está causando o impacto a que se propõe. Ela vai falar um pouquinho sobre a carreira dela, sobre a Parese e sobre tudo que envolve essa parte aí do ESG que a gente tanto ouve por aí, beleza? Então fica comigo que vai valer a pena, eu posso garantir. Minha querida Giovana Conte. Então, vamos começar do começo, né? Conte-me. Conte-me de onde você vem, né? Como é que você começou e como é que você chegou onde você está hoje aí como fundadora da Parese Social. Rodrigo, primeiro, muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui, podendo contar um pouquinho da nossa história, né? Então, eu sou de Vitória, no Espírito Santo, e lá eu cresci envolvida com igreja. E jovem, líder, então eu fui líder do grupo de adolescentes, fui líder do grupo de jovens, e aí uma das coisas que a gente faz dentro desse ambiente é social. Então, desde muito nova eu já estava subindo morro, fazendo coisas sociais, super envolvida, até arrumar um namoradinho no meio dessa coisa de social, que era de Curitiba, no Paraná. Talvez meu pai tenha ficado um pouco doido com a história, mas depois de 4 anos, ok, com a bênção da família, me casei com ele. A diferença é que enquanto eu fui criada na classe A, sendo alfabetizado em inglês, português, tendo acesso a uma educação de altíssima qualidade. Ele morava num bairro chamado Sítio Cercado, na cidade de Curitiba, que é na periferia geográfica da cidade, cujo pai veio do Nordeste num pau de arara. Então, é uma vida completamente distinta da minha, e ele me fez sair da bolha e perceber que havia uma desigualdade. Daquele momento em diante eu falei, gente, mas Você a tinha gente... quantos anos quando foi para lá? 23. Hoje eu tenho 46, metade da minha vida. Você estava fazendo faculdade em... Ciência da computação na Universidade Federal do Espírito Santo. Jura? Largou ou não? Larguei, passei no vestibular de Sistemas de Informação na PUC do Paraná, compensei as matérias e me formei em Sistemas de Informação pela PUC do Paraná. E comecei a trabalhar na área de tecnologia. Eu realmente era programadora, pude trabalhar em empresas nacionais, internacionais, no Brasil e fora do Brasil, na área de TI mesmo, resolvendo problemas de código em várias linguagens. Entendi. Deixa eu te perguntar, você foi com 23 anos já casada, Isso. Casou e foi embora, E fui né? embora para Curitiba, Pronto. troquei de cidade e de estado. E os seus pais, eles faziam o quê? Meu pai não era na época ele era só engenheiro, dono de uma empresa de engenharia. Mas, na sequência, ele foi ordenado pastor. Olha.
da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Se ele foi ordenado logo na sequência, ainda assim isso mostra que a vida inteira nós fomos criados nesse contexto, né? Então hoje ele ainda tem a empresa de engenharia e é pastor de uma igreja numa comunidade carente lá em Vitória no Espírito Santo. Então essa coisa do social meio que já corria na família, Isso, né? Exatamente. Não só porque você estava na igreja, mas porque os seus pais, eu imagino que já eram muito envolvidos com isso, exatamente. Os meus pais, inclusive, são separados desde que eu me entendo por gente. O segundo casamento do meu pai tem mais de 30 anos, certamente, porque o meu irmão mais novo, que é filho desse casamento, deve ter o quê? Uns 33, 34 anos. E a minha mãe é uma mulher negra, de família negra, com poucos brancos. Meu pai deve ter sido um dos primeiros que foi aquela família, então esse contexto dela também era diferente do contexto de onde meu pai estava vindo, né? E eu tive contato com tudo isso durante a minha vida. Sua mãe trabalhava? Sim, ela era bancária na Caixa Econômica. Funcionária pública. Então. Funcionária pública. Empregado público, né? É isso, exatamente. Muito bem, aí você vai para Curitiba. Eu vou para Curitiba. Ou para arredores de Curitiba. São José dos Pinhais São José primeiro. Dos Pinhais, que é a região metropolitana ali de Curitiba. Isso. E vai por amor. Isso. Aquela coisa romântica, né, gente? Muito jovenzinha, apaixonada, começando a vida, a gente não sabe de nada, né? E seu marido fazia o quê? Ele era missionário na igreja. Ah, também? Mas a igreja está sempre presente nisso. Estava, né? Então, hoje ela já não faz, eu não faço mais parte de nenhuma delas, mas sim, a minha vida foi construída bebendo dessa fonte, né? Por muitos anos, muitos anos. Você acha que isso acabou mexendo com você nessa história de ajudar o próximo? É isso? Essa é a ideia? Tenho certeza que isso ajudou, construiu esse pedaço de mim que se importa, né? Que quer servir o próximo, amar o próximo. Isso está muito dentro de mim. Eu tenho certeza que foi um drive instalado nessa época em que eu era muito nova. E eu gosto disso. Isso é uma das coisas boas que a igreja e a eclésia me trouxeram, né? Mas você foi trabalhar numa empresa como de programadora. Tecnologia, porque a minha educação foi muito boa, né? Então, assim, eu entrei na Universidade Federal para Ciência da Computação, eu fui alfabetizada em inglês e português. Então, quando eu cheguei em Curitiba, para eu arrumar um emprego, não foi complicado. Então, eu fiz a faculdade em Curitiba, mas já trabalhava na área de TI. E eu fui crescendo na área e trabalhei em empresas nacionais, empresas internacionais, tudo na área de TI. O que eu quero entender é quando nisso tudo isso. Que vira... Ai, tilt na cabeça, tela azul. Aconteceu. Quando eu engravidei da minha primeira filha. O que houve? Aconteceu, eu acredito que por estar muito sensível, foi o momento em que eu percebi que eu construí minha vida nessa direção profissional, e eu era uma profissional muito competente, trabalhava na época numa empresa internacional e comandava times em mais de 20 países diferentes. Eu lembro de levar laptop para casa para atender reuniões de madrugada, para evitar que o meu time fizesse o mesmo, né? E eu viajava para Nova York, eu ia para os Estados Unidos, trabalhava em Houston, e ele, pastor da comunidade, da igreja, era uma distância muito grande entre as nossas vidas. E eu, grávida, a sensibilidade me fez perceber que havia uma Giovana, esposa do pastor, havia uma Giovana, gerente de empresa internacional. E aí o que eu vou fazer com estas duas? Porque chegou num ponto da minha carreira crescer tanto que e agora? Eu não tenho mais como aceitar promoções, ser expatriada, porque o que eu faço com ele? Né? E aí, nesse momento, com uma ideia na cabeça e um propósito nas mãos, eu fiz a minha primeira cagada. Eu larguei mão mesmo dessa minha carreira profissional para abrir uma empresa, porque eu falei, não, deixa eu chegar mais perto dele. Eu escolho, ao invés de uma carreira técnica e corporativa, tradicional, eu vou para esse lugar de missão, de propósito, de serviço, romântica ainda, né? Vou para lá e quero me dedicar a isso. Então, eu abri uma empresa, a gente se mudou da onde a gente morava, de um apartamento, para a comunidade da Vila Torres. Tem 3 nomes essa favela, né? Vila Torres, Capanema e Vila Pinto, mas é tudo a mesma região. A gente se mudou ali para o Capanema, para sentir o cheiro, o gosto, ver as cores de como é que era a comunidade que a gente queria transformar. Era uma experiência.
inclusive uma coisa que a igreja ajudou a gente a encontrar uma casa, a gente tinha conselheiros que ajudavam a gente, porque a minha mais velha, minha filha, tinha 6 anos, a minha mais nova tinha 3 anos, e a gente foi pro meio da favela, né, gente? Um sobradinho, em cima era a minha casa, e embaixo, na garagem, a gente construiu um coworking que a gente chamou de Le Favé. E o Le Favé era esse laboratório onde a gente se relacionava com a comunidade para entender as dores e co-construir as soluções. Né? Aí, nesse momento, eu largo essa carreira profissional e venho totalmente, mergulho no social. Completamente. Mas teve deixa eu fazer uma pergunta um pouco mais íntima, você fica à Por vontade favor. também. Teve uma quebra de faturamento doméstico também? Teve uma queda de eu fiz uma financeira? dívida de 100 mil reais nessa Pra fazer esse brincadeira. negócio. Eu descapitalizei completamente, porque aí a gente tem, né, gente? Eu entendo um pouquinho de educação financeira. Tinha meu dinheiro investido, a gente tinha apartamento, tinha carro, tinha... Para onde você quer viajar, criançada? Tirava férias, ou seja, uma classe média bem confortável. Descapitalizei completamente, fiz uma dívida de 100 mil reais no meu CPF, tudo por amor à causa. Neste ponto, quando a dívida ficou muito profunda e eu comecei a perceber que aquilo não estava me levando mais para lugar nenhum, eu falei, não, tá errado isso. Eu preciso unir o meu desejo, o meu sonho, o meu propósito social com ganhar dinheiro, com lucro, com entregar valor, com criar uma empresa. Isso foi no ano de 2017. Mais ou menos. Então, em 2017 foi o meu segundo tilt. O primeiro foi larga a empresa 100% social, o que significa que eu já tinha vivido uma vida corporativa de sucesso. Vivi essa vida social que financeiramente foi muito ruim, mas socialmente me fez entender muita coisa sobre a comunidade e perder uma série de pré-espaços, conceitos sobre este lugar. E aí eu cheguei nesse momento, como é que eu alinho propósito e lucro? Como que funciona? E eu fui apresentada ao conceito de negócio de impacto, que inclusive agora no Brasil, o Ministério do Desenvolvimento está lançando uma estratégia nacional dos negócios de impacto, a N-Impacto, para entender esse lugar onde você tem uma empresa com fins lucrativos e 100% com impacto socioambiental. Né? E aí eu falei, tá, vamos ver como é que a gente faz. O que eu preciso agora é estabelecer esse conceito. Isso. O que é esse impacto socioambiental? O que afinal classifica algo como de impacto? Porque você pode ser tudo, inclusive nada, né? Que diz o filósofo. E esse tudo que não pode ser nada está acabando com a história do ESG. Então eu vou colocar ele na resposta. Qual é a diferença entre o impacto social, as conversas sobre ESG hoje e as conversas sobre impacto social e responsabilidade social de antes? Porque o termo, as 3 letras são novas, mas a preocupação é antiga, né? A gente tem há muitas décadas, é muito difícil encontrar uma empresa que já não tenha responsabilidade social, já não tenha feito uma doação, já não tenha feito brinquedo no Natal, já não tenha feito alguma iniciativa. Todo mundo já fez. A diferença é que antes a gente podia fazer qualquer coisa. Então, se eu vestisse alguém de Papai Noel e fosse distribuir brinquedo, conta. Se eu juntasse um monte de cesta básica e doasse, conta. Se todo mundo recolhesse roupa no escritório e fizesse, conta. Agora a gente tem objetivo. Os objetivos de desenvolvimento sustentável. Ou seja, peraí, alguém disse que tem uma régua. E o social precisa ser transformador. Por exemplo, o ODS 1 diz erradicar pobreza. No verbo, uma ação. Ou seja, se eu doar uma cesta básica, acabou a pobreza? Acabou a fome? Porque eu doei uma cesta básica? E se eu doar a cesta básica todo ano, acabou a fome mesmo assim? Não acaba, certo? Essa pessoa vai depender dessa cesta básica para sempre. Então, programas assistencialistas começam a perder força diante de programas de desenvolvimento. Aí a gente começa a ouvir o pessoal falar em empreendedorismo. Quando vê, tem empreendedorismo na comunidade, empreendedorismo para mulheres, empreendedorismo para negros, empreendedorismo para LGBT. Porque a geração de renda, o trabalho decente, o crescimento econômico passam a ser metas, alvos, buscados pelas empresas a partir de agora, que tem objetivo. Fala, eu não posso só ficar doando coisas, eu preciso desenvolver essas pessoas. Então, a partir de agora, eu tenho que pensar se o que eu estou fazendo muda ou não muda.
que eu estou fazendo mantém a pessoa onde ela está ou eu estou transformando alguma coisa? Então, quando a Parese, que é um spin-off, né, ela nasce dentro desse rebu que as empresas estão perdidas. Eu não quero saber de SG, eu quero saber de SG. Eu não vou fazer nada de diferente, putz, eu vou ter que fazer um negócio diferente aqui. Então fica essa confusão, tem gente que gosta, que não gosta. Aí BlackRock aprova alguma coisa, quando vê BlackRock cancela, não sei o que lá. Aí um que faz uma fala, o outro que não faz uma fala. Essa confusão toda, todo mundo entendendo, opa, o que mudou? Mudou que agora a gente tem objetivo. Deixa eu entender a Parese, porque a Parese vai começar daqui a pouquinho. Você disse que é um spin-off, né? Para quem não sabe, porque dividiu a empresa em algum momento. Isso. O que era antes? Antes, a primeira... Que é a sua experiência real mesmo. Que é a experiência com isso tudo, né? real mesmo. Ela se chamava Youngers. Pra você ter uma ideia de como o inglês tá dentro da minha cabeça. Pensa o nome de empresa, Giovana. Eu no meio da favela, Youngers. Eu trabalhava como empresa internacional, né? Que eu estava te falando. Então, eu falava inglês o dia inteiro e pronto. Então, o nome era inglês mesmo, Youngers, que não significa nada. Eu consegui ser capaz de inventar um nome em inglês. A Youngers nasceu para que a juventude da favela encontrasse um caminho melhor na vida profissional. Ao longo do tempo, eu descobri que esse caminho ou era CLT, ou empreender. Não tem segredo, nem outra possibilidade. Então, a pessoa arruma um trabalho de carteira assinada ou ela vai vender um produto ou um serviço. Para ela arrumar um trabalho CLT, existe um universo. A gente pode sentar e conversar uma hora sobre o que significa mercado de trabalho no contexto da classe CDE no Brasil. E este contexto ele vai se espremendo cada vez mais. A gente tem menos vaga para essa galera. Vou dar um exemplo. Não sei se aqui em São Paulo já está assim, você ir no shopping e aí você vai comer num fast food e não tem mais a figura do caixa, tem um totem. Aí você pede no totem. Acho que a gente já viu isso acontecendo em vários lugares. Essa pessoa que era o caixa, ela não tem educação no sentido de instrução que leve a ela para outro emprego. O gap entre o que ela tem de educação hoje para o que ela precisa para voltar para o mercado de trabalho é gigantesco. Existem uma série de iniciativas sociais tentando fechar esse gap, mas ele está aí. Então, a gente olha para a comunidade e pergunta, e aí, como é que você pode ganhar dinheiro com as dores da comunidade? Exemplos reais, ainda tem construção civil. E essas pessoas precisam de comida. E as marmiteiras? Que tal se as marmiteiras se juntarem para fazerem a marmita do pessoal que vai sair de manhã para a obra? Na comunidade, você tem salão de beleza, você tem mecânico, você tem a bicicletaria, você tem a distribuidora de bebida, você também tem as lanchonetes. É viva. As comunidades são super vivas. O que este pessoal sabe sobre negócios, não sobre vender o almoço para pagar janta. Não sobre, deixa eu fazer um bico aqui. Agora eu tô vendendo doce. Amanhã eu tô vendendo salgado. Amanhã eu tô fazendo a unha. Amanhã eu tô vendendo lingerie. E depois eu tô vendendo... Esquece isso. Nós estamos falando de negócios. Faturamento recorrente. Bancarização. Formalização. Um plano de negócios. Acesso a microcrédito. Para isso crescer. E a Youngers, lá na vila, era o lugar onde a gente entendeu isso tudo, desgourmetizou isso tudo e criou uma metodologia para dar acesso à informação a essas pessoas. E aí negócios começaram a ser estruturados, formalizado, bancarizado, plano de negócio, faturamento recorrente, começou a ser estruturalizado. O que aconteceu? Pandemia. E no meio da pandemia, ainda assim, os nossos alunos chegaram a faturar R$1 milhão. Olha. No meio da pandemia, com a estrutura de negócios que eles precisavam ter, sem se perder no meio da história, né? Sim, mas esse é o trabalho da Youngers, esse mas é o não trabalho da é... Youngers. A Youngers ainda existe. A Youngers não existe mais. Não? Não, porque para a gente qualificar essas pessoas para o empreendedorismo, reza a lenda que o show era a Giovana dando aula. E aí, o que acontece? A gente batia na porta das empresas, eu vou te dar exemplos reais, a ExxonMobil, o Grupo Marista de Ensino, Unimed Curitiba, Sesc do Paraná. Então, a gente tinha esses clientes porque eles queriam executar impacto social na comunidade. A Exxon veio até nós porque ela queria um programa de voluntariado corporativo. Seus funcionários se envolver de alguma forma. Então, a gente proporcionava jornadas empreendedoras, o pessoal da comunidade assistindo aula, e os funcionários da Exxon eram os mentores desses empreendedores. Por exemplo, a gente tinha o pessoal do Sesc Paraná,
queria fomentar pequenos negócios, inclusive com a criação de feiras, cursos, muito bacana. Então, a gente montava essas jornadas empreendedoras financiadas por esses clientes, gratuitos para a comunidade. Mas chegou num lugar que, como que eu faço 2 turmas juntas? 3 turmas juntas, como que eu escalo essa solução? Ficou muito complicado. Apesar de eu pagar todas as minhas contas, ter funcionário, todo mundo registrado, CLT, eu olhei para aquilo e falei, não dá para ficar atendendo só vocês. Eu preciso fazer mais. Porque era muito centrado em você. Muito geocentrado. Gel no caso. Giovana. É isso. Então vamos falar um pouco de parese social. Bom, você, pelo que eu vi, né, da minha pesquisa aqui sobre a parese social, você meio que é um matchmaker, né, como o pessoal gosta de falar. Você promove casamentos, no sentido de empresas interessadas e negócios interessantes, ou iniciativas sociais interessantes. Eu vi lá no site de vocês que vocês têm um portfólio, você até chama de Isso, portfólio, né? mesmo. Uhum. Portfólio de iniciativas que a empresa, você tem uma empresa aí, você que está vendo a gente, tem uma empresa e gostaria de investir, e essa palavra é importante, hein? Vocês já vão entender por quê. Investir em uma ação social. E aí, lá no site da Parese tem algumas recomendações que são projetos que vocês conhecem, é isso? Exatamente. Ao longo do caminho, a gente conheceu projetos no Brasil inteiro. A gente atendeu mais de 20 cidades. A gente teve a chance de viajar desde a tríplice fronteira, Brasil, Peru, Colômbia, passando pelo Nordeste, zona rural, todo o eixo urbano, contextos de favela, enfim. Dentro desse lugar todo, a gente conheceu muita gente boa fazendo gente bonice. E aí a gente cadastrou essa galera porque é um investimento. Quando a gente abre uma conta quando a gente vai fazer investimento e você abre uma conta investimento, você faz um testezinho para saber o seu perfil de investidor. Isso. Se você é arrojado e tal. A mesma coisa. Isso é um investimento social. A gente também tem um diagnóstico. A gente também quer entender se você já investe, porque a maioria das empresas já investe. Giovana, eu tenho parceria aqui, já estou pagando uma organização para fazer. Complete a frase com o que você quiser. Diversidade e inclusão, empreendedorismo na comunidade, infraestrutura. Estou fazendo economia circular. Já estou fazendo. Beleza. Ou não. A gente também recebeu uma ligação esses dias, uma empresa nova que está chegando no Brasil. E ela falou, nós estamos chegando. A gente precisa de recomendação de investimento social. Falou, opa, então vamos olhar o nosso portfólio, vamos entender qual é o seu perfil de investidor social e adequar isso tudo para que isso converse com o core business do que você está fazendo. Diante disso, a gente pluga ou o que já está acontecendo ou a nossa indicação na nossa plataforma. Dali para frente, todos os meses, essas organizações têm que trazer para a plataforma dados. Vou dar um exemplo real. Então, tem uma jornada empreendedora que está acontecendo. Agora é caso real mesmo. Aí a gente tem um cliente lá, o Sicredi. E aí eles vão rodar agora jornada empreendedora em 3 cidades de Minas Gerais. A gente pluga as 3 cidades de Minas Gerais e mensalmente a gente coleta dados sobre o que está acontecendo nessas cidades. A plataforma faz uma análise e entrega para o cliente um dashboard, uma página com gráficos, mostrando desde aqueles dados mais óbvios, que a gente chama de onda 1, que são 8 mil mulheres foram beneficiadas, 83% são negras, pardas, não sei, indígenas, a idade não sei quantos por cento são mães. Isso é uma foto, né? Não diz nada. O que mudou na vida? Quase entregar a cesta básica, né? É quase isso. Então a gente entrega essa informação e na sequência a gente vem com informações de quanto de dinheiro circulava antes, quanto de dinheiro passou a circular agora. Um dado curioso que a gente chegou a medir na vila onde a Youngers nasceu foi, quando nós chegamos, a gente emprestava o Lefavê cerca de 12 vezes para a realização de chás de bebê. 2 anos depois, quando a gente traz possibilidades de emprego e renda, esse número reduziu a 1 chá de bebê por ano. Não é porque as meninas não queriam mais filhos, é porque elas só colocaram os filhos depois de eu garantir a minha vida profissional. Isso muda a vida das pessoas. Então, esse tipo de mudança, ou essas curiosidades sobre essas transformações que às vezes são capturadas não em números, mas num depoimento, num vídeo, numa foto,
A gente captura isso tudo, faz essa análise com inteligência artificial e devolve esse relatório para o nosso cliente, falando assim que você está mudando a vida da comunidade. Quantas casas estão com a fachada sendo reformadas, porque é aquele efeito da janela quebrada do avesso. Não sei se você já ouviu falar desse, né? Quebra tudo, mas quando conserta tudo. Quando você tem na vizinhança, um vizinho pinta uma casa, ele pegou uma tinta e pintou a fachada. Gente, é um efeito dominó. O outro pega uma tinta, pinta do outro lado, o outro pinta do outro lado. E assim, um pintou de amarelo, o outro vai pintar de roxo, o outro vai pintar de vermelho, o outro vai pintar de verde. E aí você tem aquela cena muito comum quando a gente desenha uma comunidade, aquelas casinhas coloridas. Então, toda essa mudança de infraestrutura também é medida, porque são mudanças trazidas por programas de desenvolvimento, não por programas assistencialistas. Quer dizer, não são impactos óbvios só, né? Você pensar, não, eu fiz uma jornada de empreendedorismo. Então, quantas empresas foram abertas? Isso. Quantas foram abertas? Exatamente. Quantos CNPJs foram criados por causa desse programa? E bancarizados? Essa galera abriu conta em algum lugar? E plano de negócio? A gente consegue ter acesso a esses planos de negócio? Quantos tiveram acesso a microcrédito? Porque significa que está aquecendo a economia, tem mais dinheiro circulando aí. Tudo isso a gente mede. Entendi. Não fica só nessa onda 1 que você chamou, né? Isso, não fica só na onda 1. A gente vai para essa onda 2 de transformação. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que... Porque assim, eu entendo, né? Primeiro, isso sempre teve um descrédito, não um descrédito, mas uma falta de visibilidade em como é que você mede isso, né? Mensura o impacto social, porque é uma coisa meio... Às vezes não é muito objetiva, mas você já achou, eu acho que um nicho de objetividade nisso, né? É, mais do que isso. A gente é de um país cristão, de qualquer esfera religiosa, né? O Cristo está representado de várias formas, né? Na religiosidade. E dentro da religião, o que a mão direita faz, você não conta para a esquerda. Você não pode se exaltar pelo que você faz. E hoje a gente tem as pessoas acreditando que a gente não pode ficar contando muito do bem que a gente faz. E dos mais velhos, eu acho que a gente já ouviu isso dos nossos pais ou dos nossos avós, tipo, o que a gente faz é nosso. Então a gente não sai por aí contando, né? E a gente vai lá e ajuda as pessoas. Essa palavra ajuda, ela não é transforma. Ela é, o que essa pessoa precisa agora, eu vou dar para ela agora. Se ela está com frio, eu vou dar uma coberta. Se ela está com fome, eu vou dar comida. E essa ajuda tem o seu lugar. O assistencialismo é base, fundamento. Eu não consigo qualificar para o empreendedorismo quem está com fome. Eu não consigo levar para reforço escolar quem está com frio. Então, ele é base das coisas, a gente precisa dele. Porém, só ele não muda o status de nada. E aí surgem algumas perguntas. Será que a sociedade, de maneira geral, lá vou eu, está pronta para reduzir a desigualdade? Será que a gente está pronto para ver pessoas esteticamente diferentes de nós, com roupas que são diferentes das nossas, com uma cor de pele diferente da nossa, trafegando pelos mesmos lugares em que a gente trafega? Será que a gente quer trazer essas pessoas de fato para perto da nossa realidade? Ou a gente tem essa sensação de que eu sou o ajudador, eu sou o salvador, estou só questionando, não tenho uma resposta para isso. Mas todo esse conjunto de coisas faz com que medir impacto social seja sensação. E a gente acha que medir impacto social é a gratidão. Como que eu vou medir o tamanho do sorriso que a pessoa tem? Ou o choro, a lágrima da criança que recebeu o brinquedo, da mãe que pegou uma cesta básica? Eu quero ver chorar. Tô brincando. Nessa esfera da gratidão, que põe a gente no centro da coisa toda, é uma atitude meio egoísta, né? Quando a gente faz essa caridade, porque a gente quer botar a cabeça no travesseiro e pensar, eu fiz a minha parte. Eu dividi um pouco do que eu ganhei. Eu dividi um pouco do que eu ganhei. Então, como que eu meço? Eu não quero medir, porque vai que na hora que eu meço é menor do que o que eu quero sentir. Eu quero ver o choro e acreditar que foi a melhor coisa que aconteceu na vida daquela pessoa. Eu quero que ela diga que nunca mais ela vai me esquecer. E de repente vem a ONU e diz, nós vamos fazer o seguinte, quando a gente está falando de educação, nós vamos medir performance escolar. Qual era a performance escolar antes? Qual é a performance escolar depois? ODS 4.
Quando a gente está falando de geração de renda, ODS 8, qual a renda per capita antes, qual a renda per capita depois? Dá para medir? Quando a gente está falando de diminuição da desigualdade, por exemplo, quantas mulheres têm cargos de liderança antes, quantas mulheres têm cargos de liderança depois? Quando a gente está falando de gênero, mesma coisa. Quantas pessoas estão para lá, quantas pessoas estão para cá, depois que isso foi implementado dentro da sua empresa, na comunidade, dentro da sua escola. Então agora, não é que eu vou medir a gratidão, a alegria, a felicidade, a reciprocidade. Eu vou medir o mensurável, números, indicadores que meçam que o status daquele tema era de um jeito e passou a ser de outro, depois do meu projeto e depois da minha ação. É isso que a Parese mede. Então, você está falando que a empresa quer investir em educação, antes a gente tem que fazer uma pesquisa para saber qual é o status da educação agora. Roda o projeto, mede o status depois. E devolver para a empresa. Parabéns. Antes de você, a média escolar desses alunos era 4,8. Depois do seu projeto, a média escolar passou a 6,3. Uma elevação à média percentual disso porque o seu projeto existe. Parabéns. Você mudou a realidade desses alunos. Faz sentido? Faz muito sentido. Deixa eu te perguntar, as empresas têm metas? Vocês estabelecem metas? Olha, porque, sei lá, tem um erro estatístico qualquer que vocês consideram. Tipo, a média de nota mesmo. Era 5, mas até 5,5, se mudar, a gente vai considerar que não foi efeito da iniciativa que você está patrocinando. É isso que a gente está discutindo agora com o Pacto Global da ONU, que é o inventor dessa regra toda, né? Dessas sugestões todas, que são esses objetivos. A gente está discutindo com eles, nós são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, certo? Dentro de cada um desses 17 tem uma lista de metas que indicam a transformação em cada um. Eles continuam sendo extremamente subjetivos. São mais de 180 metas descritas ali, mas a gente precisa olhar para ela e falar, mas como é que número que eu pego para comprovar isso aqui? A Parese desenvolveu essa metodologia que diz que número que eu pego para comprovar várias dessas métricas. Recentemente, o que a ONU fez foi dizer, não dá para cumprir os 17 objetivos até 2030, gente. 2030 é quase que depois de amanhã. Então, nós vamos priorizar alguns movimentos. E aí tem o movimento de economia circular, nós temos o movimento Elas Lideram, a gente tem o movimento de salário digno, a gente tem alguns movimentos. São 8 ou 9, se eu não me engano. Dentro desses movimentos, eles já estão dizendo percentuais que precisam ser alcançados pelas empresas em cada uma dessas áreas. Então, sim, não é a gente que diz, a gente pega isso que a Unesco e a ONU estão decidindo internacionalmente, traz para dentro da empresa os temas e vê quais temas se aplicam ao core business da empresa. Porque nem para toda empresa investir em educação se aplica. Mas se a gente está trabalhando, por exemplo, com uma empresa na área de beleza, falar de mulheres na liderança se aplica. Se eu estou falando com uma rede de educação, falar sobre investimento educacional se aplica. Né? E tem alguns que se aplicam a todos, como, por exemplo, o salário digno ou trazer mais negros para posições de liderança, se aplicam a todas as empresas. As empresas que procuram vocês, elas chegam já com uma especificidade, não? Porque você disse que vocês fazem uma triagem, etc. e tal, mas eu imagino que algumas já queiram. Não, eu quero fazer isso. Sim. E você chega ao ponto de dizer, não é bem o que você devia estar fazendo, você devia estar fazendo isso. A gente diz... Isso também? Tem isso também. Até agora a gente não conseguiu convencer. Aí o que acontece? Elas vão, fazem o que elas querem, depois elas voltam. Não deu muito certo, né? Ou tipo, não foi muito válido. Mas via de regra elas já vêm. Elas já sabem o que elas querem, o que elas vão fazer. Mas a maioria delas tem ideias boas. Uma delas chegou pra gente na semana passada e disse assim, no meu chão de fábrica sobram pallets de madeira. Tem como envolver a comunidade para ver se a gente consegue reutilizar, reformar e reciclar esses pallets de alguma forma? A gente falou, por que não? Vamos fazer alguma coisa com a comunidade com esses pallets. A Parese não executa. A Parese vai até o nosso portfólio, encontra uma organização que trabalha com a parte de, por exemplo, empreendedorismo na comunidade, põe o tema, pallets. E aí esse programa é contratado pela empresa e a gente fica no meio só medindo o que está acontecendo, né? Calha dessa sugestão ser exatamente o movimento 1 da ONU, que é economia circular. Ou seja, eu uso pallet, mas eu devolvo pallet
refaço, reuso, pallet. Falei, gente, está tudo alinhado, isso tem tudo a ver com vocês, tem tudo a ver com a comunidade, tem tudo a ver com o que a ONU quer, esse é o melhor projeto. Bora investir, fazer e colher resultado a partir disso. E aí você tem 2 resultados, e aí agora uma pergunta que é um pouco mais sensível, mas é possível ganhar dinheiro com isso? Sim! Não só você que está intermediando isso, mas a própria empresa. A própria empresa. Tem alguns casos que são incríveis. Qual é o meu sonho de princesa? Eu tô doida pra gente avançar com esse projeto do Sicredi, por exemplo, porque a partir do momento que os empreendedores nos quais eles estão investindo começam a faturar e se associam ao Sicredi, o faturamento desse pessoal circula dentro da cooperativa. Ou seja, o dinheiro que foi investido volta para dentro do próprio investidor como faturamento de seus associados. E consegue medir isso? Consegue, a gente mede tudo, porque pensa que essas pessoas não estavam associadas antes e passam a ser 100% do que está entrando, é novidade para a cooperativa. E se essas pessoas já eram associadas, ainda assim, a cooperativa tem track de quanto que circulava nessa e quanto que está circulando agora. O aumento de renda que está circulando ali dentro. E pode ser até indireto, né? Você tem as empresas que viraram correntistas, mas o próprio Sicredi ali, aquela agência, pode estar circulando mais dinheiro porque a comunidade ali está consumindo daquilo de alguma forma, né? É isso mesmo. E está aquecendo e soprando ali na economia. Tá, deixa eu entender. As empresas procuram por vocês procuram as empresas? É as duas coisas. E os projetos? Então, a mesma coisa? Tudo começou com os projetos, né? Então, hoje, eu acho que é uma 7-1. Eu tenho, a cada 7 projetos procurando a gente tem uma empresa procurando a gente. Eu tenho uma demanda muito maior de gente querendo se apresentar como solucionador do que o demandante, a empresa demandante. Eu imagino, tem uma triagem nesses projetos. Porque, assim, vou ser um pouco... Fantástico. Você vai falar uma coisa muito importante, vai. Que, assim, tem algumas picaretagens no meio desse negócio, né? Tem. Muita gente boa, eu sei que tem, mas também de vez em quando a gente encontra um pessoal que está aí meio aproveitando essa bondade alheia para encher o bolso e ir embora. Você foi preciso. O que a gente precisou fazer? A Escola Parese. Então, a gente anualmente abre rodadas em que as pessoas podem trazer e apresentar o que elas estão solucionando e elas precisam passar por uma validação. Essa validação acontece no primeiro nível burocrático, então a gente tem que avaliar toda a documentação dessa organização, ver se ela está em dia, banco, tudo, e fazer uma pesquisa profunda sobre quem ela é. Uma validação de execução de projeto, tipo... O que ela diz que ela faz mesmo? Cadê a prova de que ela faz esse negócio? E, por fim, um treinamento para que ela saiba coletar o dado que eu preciso que ela colete. Depois que ela passa por esses 3 níveis, pronto, aí ela pode se plugar no nosso portfólio, o que não significa que ela vai ser vendida ou que ela vai receber investimento. Ela só está disponível no portfólio, entende? E ela sabe disso. Mas o que ela ganha? Havendo uma demanda em que ela atenda, o relatório que vai para a empresa também vai para ela, de graça. E com isso, ela também consegue comprovar com carimbo da Parese que ela está executando, está entregando essa transformação social para ir em outros demandantes por fora da nossa plataforma. A gente também está iniciando uma conversa com uma empresa de auditoria. Eu sou muito ousada, né? Tem 6 meses dessa empresa. Era isso que eu ia falar. A Parese... Embora pareça que é um negócio já de muitos anos, né? Ela tem pouco só tempo. 6 meses. É um MVP. Dentro do universo das startups, a gente é um piloto, a gente é um teste mesmo. Só que é um MVP com um time de 10 anos, né? Que está trabalhando no universo das startups. A gente já começou a conversa com uma empresa de auditoria para validar esse processo de ponta a ponta. Para além da gente garantir a integridade do parceiro e a capacidade produtiva e operacional dele, eu preciso garantir que o dado que ele está me informando é real, é válido e é aquilo que ele devia estar coletando. E a Parese quer distribuir esse carimbo junto com uma empresa de auditoria grande que seja acostumada, cujo core business seja esse. Então, a gente está aí pleiteando essa conversa com o Pacto Global para que eles validem essa coleta de dados e com a empresa de auditoria para que os nossos clientes saibam, esse relatório aqui é válido. Esse é bom, né? Quente. Eu queria mudar um pouquinho de pato para ganso, como diz meu pai, para a gente falar um pouquinho de futuro da Parese. Hoje,
Eu não sei quanto vocês têm de clientes, como é que está esse faturamento, como é que isso está andando, porque eu imagino que seja muito, muito incipiente Novo, né? ainda. Muito. A ideia extremamente parece promissora, mas como toda ideia, a gente só vai saber se daqui a um tempo, né? Mas qual é o plano da Parese agora, né? O agora plano que é o virou seguinte, uma empresa real. isso, agora que a gente está com o CNPJ e a plataforma com MVP no ar, rodando, então se você acessar parese.social em qualquer navegador, você vai acessar o site, eu posso até te mandar nosso usuário e senha de teste. Aí você vê o dashboard do cliente e vê o dashboard do parceiro, a demo está no ar. Está pronto para receber. A gente abriu prospecção de clientes. Então nós temos várias propostas, graças a Deus, né, gente, muito trabalho distribuídas por aí. Minha expectativa é de que até agosto, setembro, a gente tenha contratos fechados. São os primeiros contratos. Por quê? O piloto, ele precisa validar duas coisas. A primeira coisa é o mercado. Alguém vai pagar para ter esse relatório? Ah, isso é muito legal, o tema está na moda, todo mundo quer ESG, é um saco fazer relatório de responsabilidade social, ninguém sabe medir, mas vão pagar? Que é isso que eu quero saber. Vai pagar? Então eu tenho que validar o mercado. Cliente pagando, valida o mercado. A segunda coisa é, depois que ele pagou, ele vai clicar no botão e vai funcionar a minha plataforma? Eu sei que a demo está no ar, que a gente já fez um monte de teste, mas ele, o cliente, na hora que ele clicar, vai funcionar? Então eu tenho que validar tecnologia e tenho que validar o mercado. Com essas duas coisas validadas, no meu ponto de vista até o final do ano, agora um semestre para subir com tudo, um semestre para sair vendendo e fazer a validação. Com a validação no ar, 2025 é o ano de tração, onde a gente quer pegar mesmo o mercado, mostrar, olha, nós tivemos nossos primeiros clientes, esse é o que eles estão dizendo da Parese, sobre o que a gente está entregando de relatório. Esses são os nossos parceiros, que estão junto com a gente validando a nossa solução, e agora a gente está pronto para o mercado. Aí nessa fase de tração, traz cliente e vai trazendo inteligência para a tecnologia, entende? 2025 é o ano de tracionar esse negócio. Aí eu estou falando em faturamento, né? O planejamento que a gente tem é para a gente chegar no 1 milhão de faturamento em 2025. Já. Isso, no final de 2025. Essa é a nossa expectativa, com o modelo de negócio que a gente tem, que é todo mundo que vem paga o setup, que é essa parte de trazer o projeto, né? E depois, mensalmente, uma assinatura para ficar clicando no botão todo mês. O que aconteceu esse mês? O que aconteceu esse mês com o projeto? Acesso ao dashboard e o relatório. Quer dizer, para a empresa, ela evita de ter uma equipe fazendo isso por ela. Isso, exatamente. Essa é que é a vantagem para a empresa. Exatamente. Como é que está chegando isso para esse pessoal que vocês estão prospectando? Você tem já Tenho. O que a gente está sentindo e por que eu estou empolgada com isso? Aqui no Brasil, 100% das reuniões que a gente teve, a gente saiu da reunião de apresentação com um pedido de proposta dentro da jornada de cliente, né? Ou seja, a pessoa já pede uma proposta de ouvir a gente uma vez, o que para mim era raríssimo, isso não acontecia na Youngers. A gente apresentava, peraí que eu vou falar com fulano, agora peraí que eu vou falar com fulano. A gente tinha que fazer uma série de 3, 4 apresentações até alguém dizer, manda uma proposta. Primeira reunião, manda uma proposta. A gente teve que pôr a demo no ar, porque todo mundo quer ver isso funcionando. A própria ONU falou assim, mas nunca vimos esse negócio antes. Então, ele falou, entendi o processo todo. Eu falei, então vamos botar esse negócio para rodar. Então, o mercado está recebendo isso muito bem, por isso que eu estou acreditando que a gente vai conseguir fazer essa validação no segundo semestre. E a gente tem um investidor na Europa que botou a grana para a gente chegar até aqui, até o faturamento começar, né? Já, você acredita? Ó, que delícia. É por quê? Porque parece um spin-off. Tipo, a Youngers foi muito legal. Eu recebi prêmio da prefeitura, eu recebi prêmio da Associação Comercial do Paraná, a gente foi nomeada pela XP Investimento como empreendedora do ano, a gente ganhou o prêmio da Febraban e do Banco Central do Brasil. Então, a gente foi muito reconhecido pelo que a gente fazia. Então, eu começo a Parese não como uma Giovaninha, já é uma média Giovana. Já consegue abertura em alguns lugares. Aí tem um investidor para garantir a operação até a gente ter o faturamento, né? Então, estou empolgado com isso. O sonho grande, aproveitando aí a XP, o sonho grande qual é para a Parese? Internacionalizar. Porque esse é um problema de todas as empresas do planeta. Assim como o Uber roda em qualquer lugar que você vai, a gente quer que a nossa tecnologia, que pluga o projeto e a empresa recebe a partir de uma inteligência, uma plataforma tecnológica. Por que não levar isso para a Europa, para os Estados Unidos, para todas as empresas da Ásia, todo mundo que quiser fazer impacto social eficaz, saber que está transformando e participar da construção de um mundo melhor, vai na Parese.
pluga seu projeto na Parese, recebe seus relatórios, faz a sua análise do dashboard, fica vendo aqui, ó, todo mês o que está acontecendo com o seu próprio investimento, tome suas decisões sobre investimento social privado. Eu quero ir no mundo inteiro fazer com que os investimentos sociais deixem de ser puramente assistencialistas e equilibrem o assistencialismo com o desenvolvimento humano. Eu não posso deixar de perguntar isso, mas existe algum... Você chegou a tentar vender isso para o governo? Porque o governo, os governos, têm sempre ações assistencialistas. Sempre. E é sempre uma discussão que a gente tem na sociedade, que mas isso funciona? Isso não funciona? Eu costumo dizer, por exemplo, o Bolsa Família é um programa fantástico, excelente, mas o objetivo do Bolsa Família não pode ser cada vez mais gente. Né? O objetivo tem que ser cada vez menos gente. Senão, eu não estou tendo impacto social real, né? Isso é uma conversa ou é algo que vocês não querem mexer porque pode trazer um ranço? Por enquanto, a gente não gostaria de chegar perto do governo, por enquanto. Apesar de entender que sim, uma plataforma como essa seria estratégica para o governo. Ele mesmo poderia medir o que tem acontecido no Brasil inteiro com os seus programas. Até para tomada de decisão. E quando eles tomam a decisão, por exemplo, eu estive em Brasília em 2023, com o governo federal, o MDIC, e a gente discutindo sobre como é que faz para tirar 1 milhão de pessoas que dependem do Bolsa Família para que elas parem de depender. Pergunta ótima. Se elas não vão receber o dinheiro do Bolsa Família, elas precisam gerar o dinheiro do Bolsa Família. Se elas não têm escolaridade para um CLT, elas precisam empreender, porque não tem segredo. Não bico. Eu não estou falando de uma boleira que não está entendendo como é que compra farinha ou que tenta vender bolo no grupo de WhatsApp. Porque não funciona vender bolo no grupo de WhatsApp. Como que se cria um programa? Como que se dá microcrédito para além da... Hoje, o governo está lançando o programa Acredita. Primeiros passos engatinhando para esse lugar. Eu acho que o governo, de maneira geral, é muito lento para trazer soluções eficazes, e que mostrem a verdade. Eu ainda acho que é meio assustador para o governo descobrir a verdade, né? Tipo, quanto isso está sendo eficaz. E não sei se... talvez não achar esse número, né? Falar, não está sendo, esse que é o problema. Até de apoio, né, de suporte, porque eu nunca vou poder parar de ter programas como o Bolsa Família. Tem uma camada da sociedade que depende disso, historicamente, a nossa responsabilidade. Mesmo assim, e a camada que a gente talvez consiga tirar daí, né? O que está sendo feito por ela? Qual o tamanho dela? Quem eles são? Onde eles moram? O que comem? Exato. Giovana, eu quero agradecer muito pela conversa, aprendi muito e quero desejar muito sucesso para a Parese Social, espero que dê muito certo. Se você quiser deixar aí um último recado, contato, essas coisas, fique à vontade. Quero dizer para você que é empresário, né, gente, que quer ter retorno sobre o seu investimento social, Parese.social, ou só para você que está assistindo Antagonista, Giovana.conte, @parese.social, e você fala direto comigo. Chora aí, porque a gente vai tentar resolver o seu problema junto. Perfeito. E para você que acompanhou a gente durante essa última hora aí aqui no Sala Antagonista, meu muitíssimo obrigado. Lembrando que o Sala Antagonista vai ao ar toda segunda-feira às 20 horas com um episódio novo, tratando sobre negócios e às vezes negócios que não são tão triviais quanto a gente está acostumado aqui. Por exemplo, o de hoje com a Giovana, que é sobre impacto social e como gerar resultado em ação social, que é uma coisa que às vezes a gente esquece e fica muito nesse campo da ajuda, como a gente falou aqui. Tá bom? Muito obrigado, então, e até a próxima semana.